equipamento, você tem que ter a coisa certa para medir aquilo que você está querendo medir. Então, por exemplo, o carbono 14 não serve para medir uma rocha de milhões de anos. Um elemento que tem trilhão de anos de decaimento também não serve. Aí já começa as bobagens. O carbono 14 não era para existir nas rochas consideradas tendo bilhões de anos. Mas tem. Em diamante incontaminável. Lá no manto, rochas do manto, você já encontrou, já tem publicação científica, rochas de 2,5 bilhão de anos, 1,8 bilhão de anos, 900 milhões de anos, e encontrou carbono 14. E o carbono 14 não é para ter nada de 50 mil anos, 30, 40, 50, não é para ter nada. Metade dele já cai em 5.700 anos. Então falar que o carbono 14 não é adequado para se datar a rocha é uma imbecilidade, gente. Ou seja, se tiver carbono 14 lá, você estabelece a idade máxima daquela coisa, porque o carbono 14 decai rapidinho. Né? E ele não vai ficar esperando 1 bilhão de anos para decair. Ele decai, a metade dele cai em 5.700 anos. Então, se a rocha não vai ter, de 2,5 bilhão de anos, não vai ter mais que 50 mil anos. Então, você não tem que escolher método nenhum. Ciência não fica escolhendo dados favoráveis ao modelo, ao que se acredita. A ciência testa o que está ali. Os dados é que falam se aquilo ali tem idades astronômicas de bilhões de anos ou não. Então eu tenho os métodos específicos para cada uma dessas coisas. Isso aí é estudado. Isso aí não foi, não, joga aí que vai fazer. Não, existem vários. Por isso que o João Paulo Reis me mandou 4 artigos científicos onde geólogos denunciam esse tipo de coisa aí, ó. Que eles escolhem dados favoráveis ao modelo e as datas que não são favoráveis ao modelo jogam para debaixo do tapete. E a minha professora de geologia falou que pegou rocha uma do lado da outra, deu idades diferentes. O pessoal falou que ela tinha errado na metodologia. E ela não errou na metodologia. Então, quer dizer, tem muitas datações que são desonestas. Ou são medrosas, no sentido de ter medo de falar o contrário do paradigma. Principalmente paradigma darwinista, de terra antiga, que vai e falar em favor de terra jovem, que é praticamente falar em favor do criacionismo. Vários métodos para medir a idade dessas rochas, entendeu? Então é por aí que acontece. John, quantos anos tem a Terra? Tá certo. Eles estão rindo, gente. Por quê? Porque é um assunto extremamente polêmico. Tá um criacionista, que é o Rodrigo Silva, aqui, né, no canto direito, e o outro é, vamos dizer assim, ateu, evolucionista, né? Parece que ele é ateu. Então, quer dizer, um acredita que Deus criou a coisa recentemente, e o outro, embasado nos métodos de datação de rochas, que ele vai falar aí que não inclui carbono 14, não inclui uma ova. Se eu tenho carbono 14 em material de origem orgânica, né, porque em geral o carbono vai estar em cadeias carbônicas que são de origem orgânica, e dá uma data recente, eu estabeleço a idade máxima da rocha, né? Tá certo. Cara, então, quantos anos tem a Terra, né? A gente sabe aí, fazendo medidas de vários lugares, aliás, até um mês atrás a revista Science trouxe uma matéria toda, vários, 5 ou 6 artigos sobre as amostras que a gente pegou num asteroide, uma das coisas assim mais fantásticas. Então, assim, eles pegam um monte de asteroide, aí os asteroides que não dá a data que eles querem, que é do sistema solar, quando espatifou tudo, porque tudo é explosão, né? O sistema solar, cheio de ajuste para ver vida aqui na Terra, também foi mais uma das trombadas
criadoras do universo, do sistema solar, da Terra e tudo mais. Aí quando não dá data diferente, eles não apresentam. Aí quando dá uma data igual, aí aqui viu, coincidiu. Então, quer dizer, é uma desonestidade atrás da outra, o pessoal fica aí cantando de galo e estabelece 4.556 bilhões, ainda dá os 6. É muita cara de pau, né, velho? Que a gente já fez, trouxe a amostra, analisou no laboratório. Então, assim, a Terra, pela análise que a gente faz das rochas que a gente tem, ela teria ali 4,56 bilhões de anos. Eu acho engraçado o 6, sabe? 4,56. Gente, mentira, né? Você tem carbono 14 em rochas de 2,5 bilhão de anos, então essas rochas são recentes, tá certo? Agora, isso envolve um monte de pressupostos, igual, por exemplo, existe um pressuposto muito negado pela geofísica, que é que a Terra era um bolo de fogo, de magma, e foi se resfriando. Isso foi demonstrado ser falso, porque os granitos, chamados primordiais ou pré-cambrianos, ou seja, que estão antes da camada do cambriano, que é uma camada sedimentar, eles contêm certos granitos assim, igual o azulão, que se vende aí para fazer mesas e tal, que não se fazem métodos de esfriamento. Né? Quando você esfria a rocha, você vai obter outros produtos, gneiss, umas coisas assim, mas não produz aqueles granitos. Logo, o processo que os produziu não foi processos conhecidos. Além disso, tem o Dr. Gentry, que fala que esses granitos pré-cambrianos têm halos de polônio que só ficam visíveis, que foram fotografados no endurecimento da rocha, mas eles só ficam visíveis menos de 300 graus. Então, a rocha se solidificou em menos de 300 graus. Aí ele sugere, publica na revista Nature, na Science, que um misterioso processo ocorreu. O artigo, inclusive, chama isso. Eu vou ver se eu boto aqui embaixo. Misterioso processo de formação de rochas a frio. Então tem isso. Agora, por que você encontra alguns locais de algumas rochas com algum tipo de decaimento? Isso aí gera várias hipóteses. Uma das hipóteses que a gente namora é que houve uma chuva de asteroides na Terra, já formada há pouco tempo atrás, gerando muito efeito piezoelétrico, plasma, temperatura imediata, som, que também é acelerador de elétrons, e quando se acelera demais elétrons, o plasma acelera muito. Piezoelétrico, som, temperatura imediata, quando os elétrons estão muito velozes, eles atingem o núcleo e pode ter gerado, né, um percentual pequenininho de rochas que ficaram, vamos dizer assim, instáveis, ficaram radioativas, né, e devido a uma alta radioatividade ocorrida por ocasião da chuva de asteroides. É uma hipótese, isso aí. Mas essa hipótese combina com diversos outros elementos que está no jornaldaciencia.com ou .com.br, onde no artigo A Geologia da Terra revela claramente que tivemos aqui um acidente recente, um acidente global recente. E eu vou lançar mais argumentos em favor de um acidente global recente, aí vocês vão acompanhando aí, tá bom? Vou deixar os minutos. Como que a gente faz isso? Pega rochas, primeiro, né, pessoal? Primeiro que muita gente acha assim, mas é qualquer rocha que eu pego aqui na esquina da minha casa. Não, cara, entendeu? Por isso que geologia...
Eles vão pegar aquilo que vai combinar com o modelo. Se for pegar qualquer uma, não vai dar certo, né? Então, geologia, ele vai falar bem da geologia, mas eu não falo bem não. Geologia, depois que o darwinismo tomou conta dela, ela fala um caminhão de bobagem, né? Que formou-se camadas em plano paralelo, sedimentar, cada uma de uma composição físico-química diferente. Isso é uma grande bobagem. Como é que uma erosão vai ocorrer na Terra e vai falar assim, agora nós vamos produzir só esse aspecto físico-químico comum, depois a gente produz o outro e vai fazendo as camadinhas paralelas. Ou seja, a geologia sedimentar virou uma imbecilidade, né? E aí eu aconselho todo mundo a estudar segregação e estratificação espontânea, que explica aspectos hidrodinâmicos de separação de rochas sedimentares, né? Está no www.sedimentology.fr, né? O Gibertaut lidera uma equipe de geólogos que combatem esse modelo geológico imbecil sedimentar que domina a academia hoje. Beleza? Aí a gente vai se falando aí, que ficou grande aqui já o vídeo.